Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Axel Eduardo e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série A Bíblia Pura e Simples. Nós vamos falar de algo aqui muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o que é a salvação. Eu sei, eu dei uma sumidinha sobre a nossa série A Bíblia Pura e Simples, mas foi por um bom motivo. Nós estamos organizando aqui e nós estamos de volta. E nos 2 últimos episódios dessa série, a gente falou sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus e o que é a hipergraça, que é a distorção da graça de Deus que nós vivemos hoje. E falar sobre a graça de Deus sem falar sobre a salvação é praticamente um pecado. Então, quando a gente fala da graça, a gente abre esse pretexto para falar sobre a salvação, e é por isso que hoje nós vamos falar sobre o que é a salvação, qual é esse plano da salvação que a gente tanto ouve por aí. Será que tem como a gente perder a salvação? Será que uma vez salvo, sempre salvo? A gente vai responder todas essas perguntas nesse vídeo de hoje, e se ficar alguma pergunta em aberto, a gente vai gravar outro vídeo para terminar esse assunto. Mas hoje nós vamos falar sobre a salvação, e eu acredito que o melhor lugar para a gente começar a falar sobre isso é voltando no versículo a qual dá abertura para tudo isso, que é o que a gente falou lá no nosso episódio sobre o que é a graça de Deus. E se você ainda não assistiu, o vídeo está aqui no canal, está aqui no card. Se você clicar aqui, você vai ver aí esses vídeos. Aí você vai poder acessar a nossa playlist da série A Bíblia Pura e Simples. Já tem aí mais de 13 episódios dessa série e a gente vem falando aí todas as terças e quintas-feiras algo sobre esse episódio. Agora, todas as terças-feiras, porque às quintas-feiras nós vamos ter um novo quadro aqui chamado Identidade e Propósito, onde a gente fala sobre a vida cristã no nosso dia a dia. Então, se você quiser ficar informado desse universo cristão e de tudo que nós estamos vivendo daqui para frente, e se você quer se tornar de fato um atalaia de Cristo nessa geração, ou seja, um defensor da verdade, um defensor da fé, da palavra de Deus, eu vou te pedir uma coisa. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo aqui já para você não esquecer. E eu já quero que você deixe um comentário aqui de qual outro assunto a gente pode falar aqui na nossa série A Bíblia Pura e Simples, algo que você já ouve há muito tempo aí na sua vida de cristão ou de recém-convertido ou de igreja, que às vezes você não tem uma resposta certa sobre isso e você quer tratar esse assunto aqui junto com a gente. Nós vamos fazer o possível para isso acontecer. Então já deixa aí nos comentários. E é lógico, né? Compartilha esse vídeo com alguém. Não é possível que você vai guardar todas essas informações que nós vamos conversar aqui nesse vídeo só para você. Eu acredito muito assim que assim como eu, você também não quer que a palavra de Deus fique parada em você. Então, compartilhe esse vídeo com pelo menos 2 ou 3 pessoas aí do seu convívio, que vai enriquecer muito a vida cristã delas também. Então, a gente vai aqui começar a falar sobre o que é a salvação. Eu sempre gosto de começar respondendo o que não é a salvação, né. Então, a gente às vezes, ouve tanto sobre o que é, mas às vezes a gente não sabe o que não é. Então, hoje nosso tema é sobre a salvação, nós vamos falar sobre a salvação por aqui. E a primeira coisa que eu quero falar com você é o que não é a salvação, tá. Então, vamos lá, o que não é? O que não é a salvação? A salvação, ela não é uma recompensa, tá? Não é uma recompensa. Nossa, isso aqui já vou levar um punhado de chicotada. Mas a salvação, ela não é uma recompensa. Por que ela não é uma recompensa? Porque a salvação, ela não vem por aquilo que você pode fazer. A salvação, ela vem de Deus, é um dom gratuito de Deus. Então, olha o que vai dizer aqui para nós em Efésios. E aí eu sempre gosto, né, de a gente acompanhar a Bíblia aqui, então vamos abrir aí, abre junto comigo em Efésios, Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9. A Bíblia vai dizer o seguinte, ó: "Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie." Então, a salvação, ela não é uma recompensa por algo que você pode fazer. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus mediante a sua fé. A fé que você tem, a fé que você deposita em Deus.
Ou seja, para que você possa ser salvo, é necessário que você acredite em Deus, principalmente, e depois você tenha uma mudança no seu estilo de vida, no seu comportamento. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui para nós. Eu fiz algumas anotações aqui para a gente conversar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que a Bíblia vai falar para nós aqui, o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que a Bíblia vai falar para nós, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Então, a salvação, a gente conquista a salvação quando nós mudamos o nosso estilo de vida. É o que Jesus fala para Nicodemos, por exemplo, em João, capítulo 4. Ele fala para Nicodemos, em João capítulo 4 aqui, quando Nicodemos ele vai questionar Jesus a respeito de toda essa nova estrutura, e ele fala, cara, você precisa nascer de novo. Capítulo 3, na verdade, né? Capítulo 4 a mulher samaritana, capítulo 3 é a conversa de Jesus com Nicodemos, a visita de Nicodemos. E ele fala, cara, ó, em verdade, eu digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a salvação, ela não é um brinde, um prêmio que você ganha por você fazer boas obras, ou por você ser um ótimo, você ter um ótimo coração para projetos sociais, se você dá cesta básica todo mês, se você oferta com generosidade na igreja. A salvação, ela não vem mediante aquilo que você pode fazer. Porque é para que ninguém se glorie, eu sou salvo por isso e isso que eu fiz. Não, a salvação, ela vem pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus em nossa vida, para com a nossa vida, e ela é mediante a fé. Ou seja, é por aquilo que nós precisamos acreditar mesmo quando a gente não consegue enxergar. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que a gente espera. Ou seja, então não basta você fazer boas obras. É necessário que o seu estilo de vida seja transformado. É o que nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se você não tirou da sua vida os velhos hábitos, ou seja, você não deixou as coisas, ó, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, assim, para que você possa, primeiro, entender e desfrutar da salvação, é necessário que você esteja em Cristo e você seja uma nova criatura. E aí, estar em Cristo não é estar na igreja, tá? Estar em Cristo não é estar na igreja. Estar em Cristo não é estar na igreja. Por quê? Porque é possível você estar na igreja e não servir a Cristo. É possível você trabalhar na igreja e não servir a Cristo. Porque trabalhar as obras que a sua mão pode fazer, ela não compensa a sua falta de relacionamento com Cristo. Então, estar na igreja não necessariamente te faz estar em um relacionamento com Cristo. Mas quando nós estamos em um relacionamento verdadeiro com Cristo, é impossível a gente não estar na igreja. Então, o contrário acontece. Estar na igreja, mas não estar com Cristo. Mas é impossível a gente estar com Cristo e não estar na igreja. Então, quando a gente fala sobre a salvação e levanta uma discussão enorme sobre isso, porque alguns acreditam que a gente perde a salvação, outros acreditam que uma vez salvos sempre seremos salvos, e tudo por causa desses versículos que nós estamos lendo aqui, tudo isso gera uma discussão, por quê? Porque alguns acreditam que a salvação ela pode se perder mediante aquilo que você deixa de fazer, ou aquilo que você faz, ou enfim. E outros acreditam que não, porque uma vez que é salvo, nova criatura e você muda o seu estilo de vida. Enfim, então todas as vezes que a gente levanta uma discussão sobre a salvação, ou seja, a vida eterna, o plano que Deus desenhou depois da queda do homem lá no Éden, é tudo é por causa disso. Porque às vezes nós não temos uma clareza exata do que de fato isso significa para nós. Ou porque às vezes nós não temos uma clareza exata do nosso relacionamento para com Cristo. Infelizmente,
a gente vive uma era que a gente terceirizou muito o nosso relacionamento com Cristo para a igreja. Então, às vezes, nós vivemos aquele comportamento que a gente só entra em um espírito de adoração quando nós estamos na igreja. Quando nós estamos no momento do louvor, quando nós estamos no momento do apelo do pastor, e a gente vai lá na frente, e a gente chora, e a gente levanta as mãos, e aí esse momento a gente considera que é o momento que nós estamos em adoração a Deus. Mas não é. Tá? O momento que nós precisamos entender que é esse momento de adoração a Deus é o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Eu não posso glorificar o nome de Deus, ou glorificar a Deus, ou adorar a Deus somente no ambiente igreja. Porque se eu estiver fazendo isso, se esse for o meu comportamento, se essa for a minha forma de agir, eu não tenho um relacionamento verdadeiro com Cristo. Eu só conheço Ele, mas eu não tenho um relacionamento com Ele. E é muito fácil a gente conhecer a Cristo e não ter um relacionamento com Ele. Por quê? Porque é um dos assuntos mais falados nos últimos 2 anos. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo nos últimos 2000 anos. Então é muito fácil a gente conhecer. Tem livros, tem filmes, tem séries, tem tudo sobre Cristo. E é muito fácil a gente conhecer o nome de Cristo, mas não ter um relacionamento com Cristo. E não ter um relacionamento com Cristo nos faz não desfrutar da salvação. Você entende isso? Então, ter a informação de Cristo não faz com que a gente tenha um relacionamento com Cristo. E aí que mora o perigo, né? Tem um meme aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Por quê? Porque é muito fácil a gente ter informações sobre ele. E é muito difícil a gente construir um relacionamento com ele. Porque o relacionamento ele é construído da porta para fora da igreja. É quando nós saímos da igreja, é quando nós entramos na nossa casa, é quando nós entramos no nosso trabalho, é quando nós entramos na faculdade, na nossa escola, e mesmo assim, nós continuamos glorificando a Deus através da nossa vida. Isso é ter um relacionamento com Cristo. É quando eu não negocio a minha identidade mediante o ambiente que eu estou. É quando eu não negocio a minha identidade com o grupo, mediante o grupo social que eu estou inserido. Ou seja, eu sou um quando eu estou com a minha família, eu sou outro quando estou com os irmãos da igreja, e sou outro completamente diferente quando eu estou dentro da minha faculdade ou no meu trabalho. Então, todas as vezes que eu mudo a minha forma de se comportar mediante o ambiente que eu estou, isso revela que não sou uma nova criatura. Isso revela que as coisas velhas não passaram, elas ainda estão vivendo junto comigo. O que revela em minha vida que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo? Ou que uma nova criatura eu me tornei? É quando, independente do ambiente a qual estou inserido, eu continuo sendo a mesma pessoa. É quando dentro da igreja eu sou o mesmo quando eu estou no ambiente da minha casa. É quando no trabalho eu sou aquele mesmo cara que é o da igreja, que glorifica, que adora, que ora, que é alegre, que dá paz Senhor, que abraça os irmãos. Agora, tem muitas pessoas que dentro da igreja ele é amável, nossa, carismático demais, abraça todo mundo, é feliz, ele dá glória a Deus, é um cara exemplar, mas dentro da sua casa ele é, cara, um omisso, um negligente, um agressor, um abusivo. Essa pessoa não é uma nova criatura. E por ela não ser uma nova criatura, logo ela não desfruta da salvação. Então entende que a salvação ela não é por aquilo que você faz, e sim por quem você se tornou após o encontro que você teve com Cristo. Porque quando a gente fala aquele que está em Cristo, nova criatura é que o Cristo ele marca um checkpoint na nossa vida. Eu gosto muito de usar essa analogia do checkpoint porque o significado dessa palavra é um ponto de não retorno. É quando eu chego em um lugar e não tem como eu voltar daquele lugar. Ou seja, aquele se tornou o meu ponto de partida, a minha origem. Esse checkpoint ele é muito bem ilustrado em jogos, por exemplo, de videogame, que quando você morre no jogo, você não volta no início, você volta do lugar que você morreu para frente. Isso é um checkpoint. É quando você tem acesso a uma informação e não consegue mais esquecer essa informação. Esse é um checkpoint na sua vida. E Cristo, ele precisa ser esse checkpoint na nossa vida. Então, uma vez que nós tivemos o contato com Cristo, nós aceitamos ele como nosso Senhor e Salvador, e aí nós nos batizamos,
e dizemos que somos cristãos, e quando nós vivemos todo esse contexto, e aí quando a gente sai da igreja, ou quando a gente vai para um ambiente que nós estamos fora da nossa bolha, quando eu falo bolha dos cristãos, por exemplo, e a gente volta a viver aquela vida passada que a gente tinha, os comportamentos, aquele que bebia volta a beber, aquele que fumava volta a fumar, aquele que xingava e falava palavrões volta a falar, aquele que consumia pornografia volta a consumir pornografia, aquele que era viciado em drogas ou em masturbação, tanto faz, ele volta a praticar isso. Quando ele tem esse encontro com Cristo, mas volta para essa vida, isso mostra que Cristo não foi um checkpoint para ele. Cristo não foi um ponto de não retorno. Ou seja, Cristo foi apenas uma passagem na vida dele, ou um momento na vida dele, assim como qualquer outro momento que ele viveu. Agora, quando a gente tem um encontro com Cristo e Cristo se torna um checkpoint na nossa vida, um ponto de não retorno, é que não dá para viver aquela vida que eu tinha antes desse encontro. E aí sim eu me torno uma nova criatura, e aí sim eu consigo desfrutar da salvação. Já respondendo uma das perguntas que nós levantamos aqui no começo, eu não acredito que a salvação você perde. Não tem como você perder a salvação. Por quê? Porque a salvação ela é mediante a nossa fé, é mediante naquilo que a gente acredita, é mediante ao nosso encontro com Cristo. Então, uma vez que a gente encontra com Cristo, uma vez que a gente se torna uma nova criatura, não tem como a gente voltar a querer viver aquela vida que nós vivíamos antes. Agora, se porventura a gente volta a viver, a praticar aquilo que a gente praticava antes, é porque você nunca teve um encontro genuíno com Cristo. Você teve apenas informações sobre ele. E é aqui que a gente separa o joio do trigo. É interessante porque a parábola do joio e do trigo mostra que os dois estão no mesmo campo, os dois estão no mesmo ambiente, os dois estão na mesma lavoura, na mesma fazenda. Os dois estão sendo cuidados pelo mesmo Senhor, pelo mesmo patrão, vamos dizer assim. Pelo mesmo dono. Mas quando chega a época da colheita, ou seja, quando chega a época da salvação, um é queimado e o outro é guardado no celeiro. Aquela parábola que Jesus conta do joio e do trigo é justamente sobre a salvação. Ele está dizendo, olha, os dois estão no mesmo campo, os dois é muito parecido, os dois estão crescendo de forma iguais, os dois vão crescer, eles vão crescer até a sua plenitude, ou seja, eles vão chegar no ápice da sua vida, da sua carreira, os dois vão caminhar junto até o final, mas quando chegar o tempo da colheita, um será jogado no fogo e outro será guardado no celeiro. Então, todos eles teve acesso ao mesmo Senhor, todos eles teve acesso à mesma terra, ao mesmo adubo, à mesma irrigação, à mesma fazenda, ao mesmo cuidado. Todos os dois teve o mesmo acesso, só que um não frutificou, um não teve um encontro genuíno, ele não frutificou. E por não frutificar, ele vai ser queimado. É exatamente isso que nós precisamos entender sobre a salvação. Então, quando a gente fala sobre salvação, olhando para a perspectiva bíblica, olhando para o que Cristo nos ensina e por aquilo que os discípulos vivem, não tem como você perder a salvação. Por quê? Porque, primeiro, não depende de você. Não é obras que vai determinar se você é salvo ou não. Não é aquilo que você faz, não é quem você quer ser, ou mostra ser, ou inventa ser, não é sobre a pessoa que você finge ser dentro da igreja. É sobre o relacionamento que você constrói com Cristo. Porque uma vez que você constrói um relacionamento com Cristo, você não consegue voltar a praticar aquilo que você praticava antes. Então, quando a gente olha para a vida dos discípulos, e eles entendem isso de fato, cara, você não vê nenhum deles voltando para as práticas antigas, desejando viver aquilo que eles viviam antes. Muito pelo contrário, eles vivem até o final das suas carreiras fazendo aquilo que eles acreditavam, ou seja, a fé que eles tinham em Cristo Jesus. Então, quando eles veem Jesus ressuscitado, ressurreto, e vê Jesus comendo com eles, e eles falam, cara, mano, isso aqui de fato é verdade. Esse é o meu Salvador. Cara, esse cara estava falando a verdade, é isso mesmo, agora eu acredito. E aí eles são revestidos pelo Espírito Santo de Deus, agora o Espírito Santo está habitando dentro deles. A partir daquele momento ali, de Atos capítulo 2, você não vê nenhum discípulo, nenhuma das pessoas que tiveram esse contato, esse relacionamento íntimo com Jesus,
voltando a querer ser quem eles eram antes. Muito pelo contrário, eles estão morrendo por aquilo que eles acreditam. Então, se você quer saber o que é ser salvo é quando você muda o seu estilo de vida, quando você muda a sua vida e não deseja viver aquilo que você vivia antes. As práticas que você vivia antes. É o que ele fala aqui, ó, para Nicodemos. É necessário que você nasça de novo. Se você quer desfrutar do reino de Deus, se você quer desfrutar da vida eterna, se você quer viver isso que o meu Pai tem para te oferecer, é necessário que você nasça de novo. O que é nascer de novo? O que Jesus estava falando para Nicodemos? Sabe essa vida que você viveu até hoje? Esquece ela e começa de novo. E por que é muito importante a gente entender isso aqui, gente? Por quê? Porque nesse contexto que Jesus está conversando com Nicodemos, entenda, Nicodemos não era um cara burro. Nicodemos não era um cara desinformado. Nicodemos não era um cara iletrado. Esse cara, ele era um mestre da lei. Ele conhecia a Bíblia que eles tinham aqui até nesse momento, o Antigo Testamento, ele conhecia ela de frente para trás, de trás para frente, invertido, ao contrário. Ele conhecia essa Bíblia aqui, cara, de capa a capa, meu irmão. Por quê? Porque ele era um estudioso, ele era um mestre da lei, ele conhecia as leis de Moisés, ele conhecia o Pentateuco de cor. Cara, ele conhecia, ele tinha informação, mas ele não tinha relacionamento. Ele não tinha aquilo que Jesus estava oferecendo para eles. Então, quando Jesus fala, é necessário, ó, para você acessar o meu Pai, para você ter a vida eterna, para você poder desfrutar da salvação, é necessário que você esqueça tudo o que você aprendeu até hoje e comece a olhar com a perspectiva que eu estou te mostrando. Não tem como a gente ter acesso à vida eterna e desfrutar da salvação e ter esse encontro com o Pai, com Deus, face a face, se a gente não acreditar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E ponto, meu irmão. Não tem meia conversa, não tem um outro caminho, não tem uma segunda via, uma terceira via. É só isso, cara. É isso. A salvação é mediante a graça e a fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Qual fé? Fé de quê? Fé em quem? Em Cristo Jesus. Se acreditamos que Cristo veio para nos salvar, que Ele morreu em nosso lugar, que Ele levou sobre si os nossos pecados, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, se nós acreditamos nisso, isso é a fé. Agora você precisa viver isso. Agora você precisa ter a sua vida transformada para viver isso. Agora, se você vive ainda com uma dúvida, se você tem a salvação ou não, se você é salvo ou não, é porque Cristo não foi o checkpoint da sua vida. É porque você ainda não nasceu de novo. É porque você ainda não viveu o que o Senhor quer que você viva na presença dele. Então, se você tem dúvida se você é salvo ou não, é porque você ainda deseja viver a vida que você tinha antes de encontrar com Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu não estou falando aqui de lembranças, porque a gente vai lembrar das coisas que a gente falava, das coisas que a gente vivia, das coisas que a gente consumia. A gente vai lembrar disso. Eu fui viciado em pornografia e masturbação durante 10 anos da minha vida. E eu lembro muito bem dos momentos que me levava para esse lugar, das coisas que me levavam para esse lugar. Eu tenho lembranças disso, mas eu não tenho um desejo de viver isso. Cara, eu não tenho desejo nenhum de viver isso novamente na minha vida. Por quê? Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu não tenho dúvidas da minha salvação, mesmo que em algum momento da minha vida eu tenha algum deslize em questão de pecado, de falar alguma coisa errada. E quando eu falo pecado, não estou falando de adultério, não estou falando de vício, não estou falando desse pecado, estou falando do pecado do dia a dia, né? Uma mentira, eu não tenho dúvidas que se isso acontecer na minha vida, eu estou perdendo a salvação por causa disso. Porque o que o Senhor está nos mostrando é uma mudança de comportamento. Agora, se eu vivo isso, se eu vivo uma vida de adultério, uma vida de enganação, uma vida de mentira, uma vida de vícios, mano, aí lógico que você não está salvo, porque você não está transformado, você não foi regenerado, você não nasceu de novo, você não se tornou uma nova criatura. Mas agora, se você tem resistido a isso,
se você tem buscado um relacionamento com Deus fora da igreja, quando você chega na sua casa e você tem esse desejo de continuar caminhando com Deus, fazendo o seu devocional, lendo a Bíblia, fazendo a sua oração, fazendo o seu jejum, cara, você provavelmente está salvo. Por quê? Porque você se tornou uma nova criatura. Então, a salvação, ela não é pautada naquilo que você pode fazer, principalmente dentro da igreja. Não é. É sobre o seu estilo de vida. Você pode ser o melhor obreiro da sua igreja, o melhor pastor da sua igreja, o melhor líder da sua igreja, dentro da igreja. Você pode ser o melhor servo, o melhor voluntário, você pode ser o cara mais proativo, mas se fora da igreja, esse relacionamento com Deus não é continuado, não é exercido, meu irmão, você só está tendo informações e trabalhando. Só isso que você está fazendo. Informações sobre alguém e trabalhando na igreja, no prédio. Entende? Agora, se dentro da igreja você é esse servo e fora da igreja você continua com essa intensidade, com esse relacionamento, você se tornou uma nova criatura. As pessoas olham para você e falam: meu irmão, como assim você mudou tanto assim? Eu não consigo enxergar aquela pessoa que você era. Cara, você mudou demais a sua forma de vestir, de falar. Mano, aí isso é nova criatura. Isso é uma transformação. Isso é deixar as coisas velhas se passar. É quando as pessoas começam a olhar para você e ver o quanto você está diferente. Isso é desfrutar da salvação. Isso é considerar alguém salvo. Se você tiver com dúvidas no seu coração sobre a sua salvação, olhe para o seu estilo de vida. O seu estilo de vida hoje, ela aponta para uma vida eterna com Deus, esse encontro com o Pai, ou ela aponta para uma vida de condenação? Condenação por quê? Pelos pecados que você tem cometido. A sua vida tem apontado para qual lugar? Você tem aquele pecadinho de estimação que você já se acostumou com ele, de fazer ele no seu dia a dia? Se sim, sua vida não está apontando para a vida eterna. A sua vida está apontando para uma condenação. A salvação é isso. Ela é mediante a graça e a fé que nós temos em Cristo Jesus. E se você entender isso, você pode e você tem essa oportunidade de mudar a sua vida hoje e começar a viver um novo estilo de vida. E aí, para que fique claro aqui para nós, eu separei aqui 4 características que você está caminhando para a salvação, que você está tendo uma vida de alguém salvo. A primeira característica é o arrependimento. Se você entende que você é um pecador, que você precisa mudar as suas práticas do dia a dia, que você precisa mudar o seu comportamento, que você precisa mudar a sua forma de falar, a sua forma de vestir. Se você reconhecer isso, essa é uma das primeiras características que você está caminhando para a salvação. O arrependimento, reconhecer que você é um pecador, reconhecer que você não merecia, mas agora o Senhor tem algo para a sua vida. Agora o Senhor cobre a sua vida com essa graça. Se você reconhece, você tem esse arrependimento no seu coração, que é reconhecer que você é um pecador, essa é a primeira característica da salvação. A segunda característica é a fé, ou seja, acreditar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Acreditar naquilo que ele pregou para nós, naquilo que ele nos ensinou, acreditar que Deus é o nosso Pai soberano, criador, e ao mesmo tempo que ele é esse Deus soberano, que é o Deus da criação, que é o Deus da justiça. Ele também é o nosso Pai perfeito, é o nosso Pai justo e fiel, é o nosso Pai de amor. Quando nós temos essa fé e que nós acreditamos nisso, isso é uma característica da salvação. A terceira característica da salvação é o nascer de novo. É o que nós falamos aqui. É quando nós deixamos as práticas do antigo eu para trás e começo a querer viver novas práticas, uma nova rotina, um novo estilo de vida, uma nova disciplina, sabe? Agora, ao invés de eu acordar faltando 10 minutos para mim entrar no trabalho, eu acordo 2 horas antes, e aí eu tenho um tempo de devocional com Deus, eu busco a Deus, eu oro antes de sair de casa. Quando eu começo a ter um novo comportamento, uma nova forma de falar, quando eu tiro todo aquele linguajar pesado da minha boca, os palavrões, os xingamentos, quando eu começo a ter essa nova vida, aí sim, isso é uma característica da salvação. É quando eu tenho um novo estilo de vida.
um novo comportamento, uma nova forma de falar. É quando eu entendo que o Espírito Santo habita em mim e agora eu não posso ser aquela pessoa de antigamente. E a quarta e última coisa, e não menos importante aqui, é a santificação, cara. Santificação. A gente já falou sobre isso aqui, mas eu acho super interessante a gente reafirmar isso aqui. É quando nós entendemos que nós somos o sacrifício vivo. É quando a nossa vida aponta para para Deus. É quando as pessoas olham para nós e falam: "Cara, eu vejo algo diferente em você, mano. Você é diferente, você não xinga, você não fala palavrão, você, cara, o que que você tem, mano? O que que você tem? Me mostra o que que você tem. Eu quero é quando a gente é quando a gente olha lá em João capítulo 14 e Jesus está falando com os seus discípulos dizendo: "Quem olha para mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim." Ou seja, eu sou tão parecido com ele, eu sou tão santo e parecido com ele que as pessoas olharem para mim, ver ele em mim. Então é exatamente isso. A santificação é uma das características mais importantes da salvação. Por quê? Romanos capítulo 12, versículo 1. A Bíblia vai falar assim que nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa vida em vida precisa ser um culto racional, santo e agradável a Deus. Por que que Paulo começa Romanos capítulo 12 falando sobre isso? Porque todos os sacrifícios feitos antes da morte de Jesus, antes de Jesus, eram todos sacrifícios mortos. Então eles matavam animais e sacrificavam esses animais a Deus, né? Ofereciam esses sacrifícios a Deus como forma de remissão dos pecados, ou como forma de agradecimento, ou como forma de adoração. Então todos os sacrifícios que eram feitos antes de Jesus eram sacrifícios mortos. Então Jesus é o último, né? É o último sacrifício que envolve a morte com o fim de adorar a Deus, de glorificar a Deus. Então Jesus ele se torna o último sacrifício com esse foco, né? Com esse objetivo de mortificar a carne para glorificar a Deus. Agora, após Jesus, todo o sacrifício que é feito é em vida. Por isso que Paulo fala que nós somos um sacrifício vivo. Ou seja, o que é o sacrifício vivo? É quando os meus planos, os meus sonhos, o meu trabalho, a minha casa, a minha família, o meu casamento, as coisas que eu tenho, as coisas que eu falo, tudo isso glorifica a Deus. Isso é um sacrifício vivo. É um sacrifício vivo, santo e agradável. É quando o meu trabalho, ou não só o meu trabalho, mas quando eu estou no trabalho, eu estou glorificando a Deus. É quando a minha casa, ela glorifica a Deus. O ambiente do meu lar glorifica a Deus. O meu casamento glorifica a Deus. A minha forma de se comportar glorifica a Deus. Isso é um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. É isso que Paulo está dizendo e é isso que representa essa característica da salvação. Por quê? Porque é uma mudança 100% no nosso estilo de vida. Antes, aquilo que eu falava no meu trabalho, agora eu não falo mais. Aquele conteúdo que eu consumia, eu não consumo mais. Aquela forma de eu falar, eu não falo mais. Então, tudo isso que é mudado em mim se torna um sacrifício. Por quê? Porque imagina você aí com 20, 30, 40, 50 anos que veio vivendo uma vida, nossa, uma vida totalmente desalinhada com os propósitos de Deus, uma vida totalmente, né, segundo as suas vontades, segundo os seus desejos, e aí você encontra com Cristo e agora você precisa mudar a sua vida. Isso é um sacrifício. Por quê? Porque a sua carne ela já está acostumada com o pecado. A sua vida, a sua rotina já está acostumada com aquelas práticas que você fazia antes. O seu organismo ele já está acostumado com os vícios que você tinha antes. Seja ele do álcool, da bebida, das drogas, enfim, independente de qual seja o seu organismo, ele vai sentir falta disso. E aí, quando você entende essa mudança, esse nascer de novo, é um sacrifício. Isso é um sacrifício vivo. Em vida, você está se sacrificando todos os dias para glorificar o nome de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos apontando para a vida eterna, para a salvação. E é isso que a salvação é na nossa vida. Então, quando alguém te perguntar sobre o que é a salvação e se perde a salvação ou o que não é a salvação, você tem aqui esse conteúdo e você tem informação suficiente para agora falar, olha, a salvação não é aquilo que você pode fazer, então não adianta você querer. E não estou falando que não é importante a ação social,
Eu não estou falando que não é importante servir na igreja, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que isso não garante a sua salvação. É necessário servir, é necessária ação social, é necessário a gente estar dispostos a servir na igreja, mas isso não garante a sua salvação. Então, a sua salvação não é aquilo que você pode fazer, mas é aquilo que você se torna depois de conhecer a Cristo. Isso sim é a salvação, é a nossa mudança do estilo de vida. E é por isso que a salvação não se perde. A salvação, ela não se perde porque você agora vive uma nova vida. E com essa nova vida que você se dispôs a viver, é impossível você não agradar a Deus com ela, porque agora você é uma nova criatura e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o nosso conteúdo de hoje, da nossa série A Bíblia Pura e Simples. Eu espero que você tenha sido edificado com aquilo que nós compartilhamos nesse dia de hoje aqui. E eu quero encorajar você a compartilhar esse vídeo com pelo menos 2 pessoas aí do seu ciclo, aquelas que você entende que precisam ouvir essa mensagem, a curtir esse vídeo e a se inscrever nesse canal. Por que que eu sempre peço isso para vocês? Por que que eu sempre encorajo você a fazer isso? Porque eu acredito muito que, assim como eu, de verdade eu acredito nisso, você não quer que a palavra de Deus fique parada em você. Então, eu acredito muito que, por você não querer que a palavra de Deus fique parada em você, você vai compartilhar esse vídeo, pelo menos com 2 pessoas aí do seu ciclo social. Amém? E não se esqueça, comente aqui um assunto que a gente pode tratar na nossa série A Bíblia Pura e Simples, que é onde a gente pega um assunto que às vezes gera uma discussão enorme e simplifica ela, deixa ela pura e simples para você poder consumir e mastigar aí como seu alimento diário. Amém? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.